jeito do Jonas, agora em nova casa. Estamos aqui na TV Guarujá, uma honra muito grande, uma acolhida gostosa por parte do Ribamar Brandão, a Cristina Brandão, esse pessoal maravilhoso que trabalha aqui, esses funcionários que nos acolheram de braços abertos. É uma honra muito grande estar fazendo parte da equipe da TV Guarujá. E para me ajudar a fazer esse programa de estreia aqui na TV Guarujá, eu convidei uma ilustre personalidade aqui de nossa cidade, ele que já foi vereador, ele que já foi chefe de gabinete lá na prefeitura, ele que hoje é secretário de Assuntos Institucionais e que muito nos alegra. Obrigado por estar conosco, Cândido Garcia Alonso. Eu que agradeço, doutor Jonas, a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Na Estreou TV o cenário? Guarujá, acompanhando o senhor nessa estreia em Casa Nova, e já que você citou Ribamar, eu cito a Cida em nome dela, parabenizar todos os funcionários da TV Guarujá por essa acolhida a vocês. Obrigado, Cida, obrigado, doutor Jonas, essa oportunidade que está dando. A gente está aqui inaugurando esse novo cenário e desejando todo sucesso para o senhor nessa nova empreitada aqui nesta casa. Professor Cândido, vamos falar do que nós combinamos falar. Viemos aqui para falar de política e vamos falar de política. Me diga uma coisa, nós temos ainda praticamente 2 anos, 1 ano e 9 meses de mandato pela frente. O senhor é secretário de Assuntos Institucionais da cidade e o que eu quero saber é o seguinte: o que o povo pode esperar? Qual é a esperança que o povo pode alimentar para esses próximos 12 mais 9, 21 meses? Jonas, aquilo que eu venho comentando sempre, a administração da prefeita Antonieta, da qual eu faço parte como secretário de Relações Institucionais, é uma administração que vem ao longo do tempo semeando muitas coisas boas para a cidade e conforme foi semeando, vem colhendo. A gente vê que vários equipamentos foram feitos, refeitos, reinaugurados. Nós estamos para entregar agora um teatro municipal que está com as condições dignas para os artistas da cidade. Nos próximos dias deve estar sendo entregue. A prefeita não se cansa de buscar recursos, seja em São Paulo, seja em Brasília. Na semana passada, por exemplo, ela esteve em Brasília conversando, dentre outros, com o ministro dos Portos, para buscar para a nossa cidade melhores condições. Faço alusão aqui, por exemplo, a uma questão simples. Ela vem já há algum tempo batalhando para que na área do porto a gente tenha ali um atracadouro público. Para quê? Para que os caminhões de carga possam estar, via esse atracadouro público, se dirigindo para a área do SING. Hoje, um grande problema para o desenvolvimento do SING, enquanto uma área retroportuária, uma área industrial, uma área que pode propiciar mais emprego e renda para os moradores da cidade, é a dificuldade, muitas vezes, dos caminhões de carga pesada ficarem trafegando pela Avenida dos Caiçaras. Quando, se a gente tivesse um atracadouro público ali naquela região, toda a carga poderia estar indo, através dali, para o SING. Isso beneficia a população em geral? Beneficia. Isso é bom para a dona de casa? É bom muito bom. Ajuda por quê? Veja bem. Eu acho que isso deveria ser explicado. Como é que funciona isso? O que ela está pleiteando? É que assim como eu tenho, por exemplo, se eu vou para Santos, vou pelo ferrobote, eu tenho ali um atracadouro, ela está querendo que seja feito um atracadouro também nos mesmos moldes, ali na área do porto, ali perto da Conceiçãozinha, ali perto da Cutrale, Cagil, naquela região, porque ali você tem algumas áreas públicas. Os caminhões de carga, em vez de entrarem pela Helena Maria, entrarem em Caiçara, e ali é uma região que a gente sabe, cujo solo, toda vez que passa um caminhão, treme, trepida. A ilha em geral, né? A maioria da ilha é assim. Sim, toda Guarujá, assim. Ela tem uma situação de solo que compromete muito. Então, ao invés de trafegar pelas ruas da cidade, e aí, portanto, prejudicar o nosso asfalto, prejudicar os moradores pelo som, pelo barulho, pela trepidação, essa carga toda iria pelo mar através de balsas, diretamente dali daquela região para o SING. Com isso, primeiro, viabilizaria o desenvolvimento ainda maior do SING, que é uma área industrial naval, que tem esse perfil e que poderia estar ampliando, inclusive, a oferta de emprego e renda. Vamos considerar o seguinte: foi na administração da prefeita que se instalou no SING a Saipem. A Saipem, ela vem dando condições de muitos jovens, muitos moradores do Guarujá lá estarem trabalhando.
Isso para nós é importante, porque quando você traz uma empresa que vem para a cidade, se instala na cidade, ela gera emprego na cidade, mas ela também gera outras coisas para o município, que são INSS, tá? Quer dizer, a arrecadação ISPN, maior de impostos, você consegue fazer para a cidade muito mais benefícios. Isso. É isso. Tem também aí a questão do estacionamento. Parece que nós vamos ter um estacionamento, graças a Deus, depois de longo e tenebroso inverno, porque não dá mais para ficar com tanto caminhão parado no meio da rua. Com certeza. Esse estacionamento que ela vem pleiteando há tempo, é aqui naquela área onde da Facina, que tem a entrada hoje provisória, que no futuro... Que a entrada provisória que atravessa Santos Dumont. Que atravessa, que liga a nova ligação Cônego Domênico com a Santos Dumont. Para os caminhões que vão ali para Dalquímica, para Cutrale, para Cargill, para que eles Aquilo não já entrem. melhorou bem, né? Melhorou muito. Melhorou muito porque, de uma certa maneira, tira um pouco do tráfego daqueles caminhões que passam pela Rua do Adubo, da Idalino Pinês, e vão caminhar por ali. Ali do lado tem uma área hoje grande. O que a prefeita vem pedindo há um bom tempo é que o Porto, que a Docas, que a Codesp, tá, que ela aloque aquela área, que aquela área seja um estacionamento rotativo para os caminhões, para que eles possam estar entrando, em vez de ficar parado na Santos Dumont, em vez de ficar parado na pista, eles entrariam, dali eles sairiam já para fazer a descarga do material que estão trazendo. Para nós isso é interessante. Quantos não se lembram ou não vivem, principalmente os moradores de Vicente de Carvalho, com o drama, muitas vezes, dos caminhões que ficavam parados na Santos Dumont para fazer a entrega de grãos, fosse para Cutrale, fosse para Cargill. Nós tivemos catástrofes aqui em congestionamentos na estrada, Sim, que prejudicava, a Rua do Adubo era a única entrada. Isso já melhorou muito. Melhorou. Tem um dedo aí da administração da prefeita, porque ela cobrou das autoridades portuárias que pudesse estar regularizando isso. Eu me recordo que em 2013, ainda enquanto chefe de gabinete, participei de várias reuniões, tá, montadas num comitê de crise que ela montou, onde ela solicitou a presença das autoridades estaduais, portuárias, dos terminais, para que se pudesse encontrar uma solução que, não prejudicasse os moradores da cidade. A solução que foi naquela hora... Nessa época, Cândido, eu estava ali na Rádio Guarujá, a AM, quero mandar um grande abraço lá para o Hermínio, todo o pessoal lá, Simone, o pessoal lá da Rádio Guarujá, e nessa época, inclusive, a própria rádio corria atrás dessas autoridades para conversar com essas autoridades a respeito do problema, do congestionamento, do que atrapalhava a vida das pessoas, da questão de você não poder chegar de São Paulo aqui, enfim, vamos usar um termo correto, foi um inferno aquilo ali. E era difícil até você falar com as autoridades. Sim. E eu me lembro que na época, até, se eu não me engano, a prefeita de Cubatão, a Márcia Rosa, fechou a estrada, fechou o terminal ali. Enfim, coisas foram buscadas e foram resolvidas. Agora, ainda não está do jeito que deveria. Tem muita coisa para ser feita. Eu acredito que a solução para esta questão, neste momento, é aquela que foi viabilizada pela administração da prefeita ainda no primeiro mandato. Aquilo que nós estamos comentando, as coisas às vezes não caminham e não correm de acordo com as nossas vontades. Claro, claro. Eu me recordo que no primeiro mandato dela... Ninguém tem a varinha de condão para falar, tá pronto. Havia um projeto da Codesp, que a administração anterior até apoiava, que seria construir uma ponte ligando a Idalino Pinês ao Porto. Sim. E naquela oportunidade... Para quem não sabe, é a Rua do Adubo. A Rua do Adubo. Sim. E aí, naquela oportunidade, quando a administração da prefeita assumiu, ela discordou, porque isso significaria ampliar a Idalino Pinês, porque teria que estar tirando alguns moradores dali, tá, para que a Idalino Pinês fosse entrada e saída para o Porto. Se fosse feito desse modo, a gente estaria separando Vicente de Carvalho. Separando no sentido de que o Jardim Boa Esperança, por onde hoje nós temos a Idalino Pinês, ele teria um movimento de carga muito maior, dificultando ainda mais com que os moradores pudessem estar caminhando, passando, quem está hoje na escola, quem vai para a escola, por exemplo, 1º de Maio, ou quem vai para Francisco Paiva, por exemplo, que teria que passar por ali. Isso, de uma certa maneira, traria um transtorno muito grande.
A prefeita conseguiu um traçado diferente que segrega o trânsito. Inclusive queriam fazer ali aquela perimetral em cima da Santos Dumont, o que seria outro desastre. Sim, então o que acontece? Esse novo traçado, ele segrega o trânsito. O que a gente espera é que a companhia Docas, que é a Codesp, ele possa fazer o mais rápido possível a segunda fase, e a segunda fase começa agora, ali praticamente ali próximo da Valdomiro Macário, ligando a perimetral que já está construída, já está feita, que margeia, que acompanha Santos Dumont, ligando ela a Piaçaguera. Quanto tempo você acha que faz isso? Olha, se a licitação estivesse pronta hoje, já estivesse na rua, eu acho que em 2 anos eles conseguiriam estar fazendo. Ou seja, a previsão seria no final do mandato poder dela, entregar. Tá? Ou no começo do mandato do sucessor, no próximo já poder. Tá? Já estaria entregando um viaduto ligando Santos Dumont a Santos Dumont. Quando a gente fala Santos Dumont seria ali da Valdomiro Macário até o PAN da rodoviária, ampliando as faixas de rodagem. Isso para nós seria excelente, porque eliminaria, entre aspas, a curva da morte, aquela curvinha onde já várias pessoas perderam a vida, tá? Faria uma ligação aonde, quando chegasse na ponte, não precisasse estreitar, porque a ponte hoje estreita, é um carro só, e ao mesmo tempo ligaria a perimetral a Piaçaguera, fazendo com que todo e qualquer movimento de carga para o porto tivesse que entrar por ali. Consequentemente, o que isso traz de proveito para a população? A população que mora na Vila Áurea, que mora no Paicará e que muitas vezes vê caminhoneiros cortando o caminho, seja pela Francisco de Castro, seja pela São João, para poder acessar o porto, não poderiam fazer mais isso com suas cargas. Eles teriam que, obrigatoriamente, entrar apenas pela perimetral e sair. Tá, isso aí. Vamos ao breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas, esse papo gostoso aqui com o professor Cândido Garcia Alonso. MRA Imóveis e Seguros, vende, aluga, administra financiamentos de imóveis e automóveis, consultoria de seguros em geral, corretores de imóveis e seguros credenciados. Você precisa conhecer, você precisa visitar a MRA Imóveis e Seguros, lá na rua Antenor Pimentel, 942. De volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas, conversando hoje com Cândido Garcia Alonso, que é secretário de Assuntos Institucionais na Prefeitura do Guarujá. Professor Cândido, a cidade comenta que o professor Cândido é pré-candidato a prefeito da cidade. Pelo menos me parece que colocou o nome à disposição do partido. Gostaria que o senhor desse uma explanação sobre isso. Não, realmente, Jonas, a cidade comenta, tem um grupo hoje que entende que a gente tem as condições para ofertar o nome para o pleito ano que vem. E na última reunião do diretório no mês de fevereiro, eu deixei bem claro para os companheiros e companheiras que eu colocava meu nome à disposição do partido como um pré-candidato a prefeito para 2016 pelo PMDB. Nessa situação, enquanto pré-candidato, deixei bem claro também para os companheiros e companheiras que eu não estaria saindo candidato a vereador, porque entenderia... Não sai candidato a vereador? Jonas, a gente precisa ter uma certa postura. Sim. Veja bem, a partir do momento que eu ocupo um cargo hoje de secretário municipal da administração da prefeita Antonieta, que é do PMDB, a partir do momento em que eu tenho, por conta do cargo, uma visibilidade até maior que muitos pré-candidatos a vereador, e que eu me coloco à disposição para sair como um pré-candidato a prefeito, e essa condição de sair como um pré-candidato a prefeito às vezes me traz, inclusive, as câmeras, porque o pessoal vem me cobrar essa questão, me dando, portanto, mais visibilidade. Não é justo que lá na frente eu abandone aqueles que apoiam essa ideia, inclusive alguns deles são pré-candidatos a vereador dentro do partido, e outros companheiros que também já manifestaram apoio a este projeto, para poder sair candidato a vereador. Eu entendo que seria da minha parte... É pré-candidato a prefeito, alia jacta est.
Sim. A sorte está lançada. A sorte... pergunta que eu faço é a seguinte, quem assistiu o primeiro bloco do programa viu que o senhor é um secretário e é um defensor ferrenho da atual administração. Independente de ser candidato da atual prefeita ou não, a pergunta que eu faço é a seguinte: o que é que o professor Cândido faria diferente? E o que é que o professor Cândido faria igual à atual administração? Porque é óbvio que cada um tem uma cabeça, cada um tem uma forma de pensar, cada um leva para o seu travesseiro aquilo que acredita. Como é que o senhor exporia isso, a sua diferença, tanto para continuar como para mudar alguma coisa? Olha, é uma pergunta muito sagaz da sua parte, como tantas outras, né? A gente viria assim, a ideia é essa. A questão não é dizer o que eu faria em termos para mudar, porque eu entendo que isso está dentro de uma discussão. É diferente, né, professor? Mas é diferente de mudança de projeto. O projeto ele tem que ser construído, não seria da cabeça do Cândido que tem que sair o projeto administrativo para a cidade. Eu entendo que tem muitas coisas boas que foram plantadas pela prefeita Antonieta. Se fosse colocar uma questão, por exemplo, como mote, veja bem, eu acredito que eu continuaria com a mesma responsabilidade que ela tem. Que é a marca da atual administração. No trato da coisa pública. Isso, é a marca. E isso aí eu comungo com ela. Eu vejo que as pessoas têm que ter a responsabilidade com a coisa pública. Não pode tratar a coisa pública como se fosse sua. Sim. Tá? Tem que tratar a coisa pública, e a coisa pública que é o orçamento, é o dinheiro, os contratos, de uma maneira em que possa trazer resultado para a população, na melhoria das condições da população. A prefeita caminhou muito na área da educação, na área da saúde, na área da infraestrutura. Entretanto, ela pegou uma cidade que estava muito nas páginas policiais. Sim. Uma cidade que tinha... Que era considerada a quinta cidade mais corrupta do Brasil e a primeira mais corrupta do estado de São Paulo há 7 anos atrás. Pois ela pega uma cidade que não tem, portanto, eu diria, é como você pegasse um comércio, comprasse um comércio cujo ponto é mal visto pela população. Okay. Então ninguém vai lá e compra de antemão. Você tem que demora um tempo para você fazer o nome novamente daquele teu ponto comercial. A partir do momento que você consegue fazer isso, aí você consegue investir e melhorar o seu ponto comercial. A administração pública, ela tem essa característica às vezes. Pastor, o senhor falou que eu fui sagaz, eu vou ser mais sagaz agora. Existe um político famoso que ele gostou da ideia do rouba mais faz e ele usa isso há 40 anos e hoje ele é deputado federal, estou falando aí do Paulo Maluf. Ele gostou, eu acho que ele não diz eu roubo mais fácil, mas ele gosta porque isso deixa ele na mídia em evidência e tal. E nós temos também um ditadozinho que corre de boca em boca que diz que, não rouba e não faz. A pergunta que eu faço é o seguinte, é possível fazer com um governo tudo certinho? Ou geralmente aqueles que fazem tudo certinho não conseguem evoluir e aqueles que deixam a coisa correr conseguem mostrar mais coisas. Como é que funciona isso, já que o senhor tem tanta experiência política? Eu diria que alguns, eles têm uma sagacidade também em usar a imagem, a publicidade. Então estão muitas vezes na mídia, estão dando abraço nas criancinhas, fazem aquela política que muitas vezes fala assim, não é a política séria, mas é que o povo está acostumado. Se apresentam sempre. Essas pessoas que se apresentam sempre, pagando uma cervejinha, conversando, indo no boteco, indo no cemitério. Quando ele ganha a eleição, ele tem que pagar todos esses compromissos. Não é só essa questão de pagar, isso faz com que ele esteja presente, muitas vezes, no meio da população, mas não esteja fazendo efetivamente aquilo que a cidade precisa. Tá? O que eu vejo na prefeita Antonieta, durante esses 6 anos que ela tem de mandato, 6 anos e 3 meses, ela é uma pessoa que está constantemente indo atrás de recursos para fazer melhorias para a cidade. Isso é uma coisa que ela faz muito bem feita. Olha, sempre brigando para trazer recursos para a cidade. Se a gente for analisar, nós temos a única escola para a infância da Baixada Santista, mérito da administração dela. Sim. Nós ampliamos o número de USAFAs no nosso município, de programa de saúde da família, que é importante, inclusive, para que as pessoas não tenham que estar procurando as unidades de pronto atendimento. E as USAFAs, eu até sei que o senhor poderia fazer um comentário sobre uma que o senhor usa. Sim, tá? Las Ou Palmas. Seja,
Ou seja... Aliás, um abraço lá para o Dr. Fábio Magário, ele é um ídolo ali no Las Palmas, porque ele realmente atende um por um e bem. E nós estamos falando de quê? De saúde pública, Sim. de atendimento. E de prevenção, porque a prevenção. o Zafa, ela traz a origem da pessoa e Sim. consegue prever que ela vai ter um problema. Então, o senhor percebe que, quando a gente fala, querendo ou não, de avanços, avanços ela conquistou. Só que esses avanços, muitas vezes, a população não vê. É aquela situação, muitas vezes as pessoas não veem a tubulação que você coloca sobre o asfalto. Enterrar esgoto não dá voto. É o que o pessoal comenta. Sim. Tá? Seria algumas ações políticas que foram feitas ao longo desses 6 anos e 3 meses, que às vezes o pessoal não se recorda, não se lembra como era lá atrás, mas que melhorou sensivelmente. Eu vejo assim, eu diria que aquele que pretende substituir a prefeita Antonieta daqui a 2 anos, a partir de janeiro de 2007... 2017. 2017. Nossa, rápido, hein? 2017, então temos aí 1 ano e 7 meses ainda de mandato dela. Tem que ser também uma pessoa que venha comprometida com a população, não comprometida com interesses... Basicamente, a sua visão seria essa, de manter o controle das contas, de manter a lisura no trato da coisa pública. Basicamente seria isso. Eu diria que qualquer um que hoje, doutor Jonas, e é bom inclusive que os outros saibam, hoje o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem um novo instrumento para fiscalizar todas as cidades. Então, essa questão da responsabilidade orçamentária, ela é fundamental para todo e qualquer município. E a prefeita, ela vem tendo essa responsabilidade, coisa que administrações passadas não tiveram. Professor, deixa eu colocar uma coisa aqui. Nós estamos vivendo essa turbulência aí da Lava Jato, né? É óbvio que as pessoas precisam botar a mão na cabeça e entender que isso é simplesmente o início de uma investigação. Aquilo que for apurado vai ser ainda construído o devido processo legal, com direito ao contraditório, provas, enfim, isso tudo um caminho longo. Mas, na cabeça do povo, criou-se aí um ninho de corruptos. Por que o Brasil chegou nessa posição, na sua opinião, professor? Faltou o quê? Faltou o político levar uma mensagem mais séria? Faltou controle? Ficou uma coisa muito aberta para quem quiser? Por que o Brasil chegou nessa condição? Porque é ruim, porque as pessoas não acreditam mais em nada. Essa condição, ela vem de uma cultura também. A maioria do pessoal, principalmente da minha faixa etária, um pouco mais novo, se lembra da lei de Gerson, levar vantagem em tudo. Isso foi em 1970, tá? Eu vou mais para trás, eu vou quando o Jânio Quadros foi candidato a presidente em 61 e gritava varre, varre é roubalheira. Então, né? A musiquinha, varre, varre, vassourinha. Mas né? veja bem, são 61. Doutor Jonas, nós temos 2 situações. A questão de você falar do varre, varre a bandalheira, a ladruagem, a corrupção, que era o mote lá de 60, é sinal de que, historicamente, na política do Brasil, sempre houveram maracutaias. Então, mas a pergunta que eu faço é a seguinte, professor, por que se deixou evoluir tanto para chegar no nível que chegou hoje, que ficou insuportável? Eu diria que insuportável estão várias situações, não é só a questão política. Eu diria, doutor Jonas, por exemplo, você que está nos assistindo agora, nós temos responsabilidade nessa situação? Todo mundo tem. Temos. Claro. Sabe por que nós temos? Vamos colocar, nós cobramos uma política séria. Eu sou diretor de escola, sou professor. Hoje, a grande reclamação que nós temos na educação são aqueles professores que estão em sala de aula cujos alunos não respeitam. Aqueles alunos que têm 9, 10, 11, 12 anos e que não respeitam seus mestres, seus professores. Que adultos vão ser? Aí o que acontece? Esse que hoje desrespeita o educador, amanhã vai fazer o quê? Ele vai ser uma pessoa honesta, vai ser uma pessoa íntegra, proba, aquele que na sala de aula... Vai respeitar o próximo, não vai. Me desculpa, hoje nós temos isso, falta, e a culpa inclusive muitas vezes não é só do aluno, não, que está ali, ou do professor que acaba sendo agredido física e moralmente. Vem de casa, né? Muitas vezes vem de casa, que o pai e a mãe não acompanham, não controla, não dá devida educação. Então, a questão da corrupção é uma questão que eu diria também cultural. Nós precisamos, no dia a dia, entender que também muitas vezes nós contribuímos para essa situação. Contribuímos quando a pessoa vai no dia da eleição e por 25, por 50 reais vende seu voto.
E depois não vai cobrar do vereador, não vai cobrar do deputado. Porque ele recebeu para poder votar. Ele recebeu, ele elegeu uma pessoa que se pagou pelo voto, depois lá na frente vai ter que recuperar. E vai recuperar como? E como é que vai bancar? Esta situação é uma situação, volto a frisar, que ela está dentro de uma cultura que precisa. E o senhor, como professor que está dentro de uma escola, me responda, pelo amor de Deus. Tem jeito? Tem jeito, e não é do jeito do jeito do Jonas. Não. Não é do jeito... Tem jeito sim, eu ainda continuo acreditando que o que transforma a sociedade é a educação. E a educação, ela não se dá somente pelo aspecto formal. Mas não faz tempo que quem governa o Brasil não gosta de educação? Eu diria o seguinte, que tem muitas pessoas que governam, não gostam da educação, porque a educação pode fazer com que as pessoas sejam seres pensantes. O presidente da Câmara dos Deputados foi domingo no Canal Livre e na entrevista ele disse: nós não podemos ter um ministro da educação mal educado. Né? Ele está chamando de mal educado e convocando para depor no Congresso. Professor, não fica uma bola que gira em torno dela mesmo e não sai do lugar? Doutor Jonas, eu volto a frisar, eu coloco que a educação ela é um instrumento de transformação. E o instrumento de transformação de que maneira? Não é somente a escola que tem que ser uma escola de qualidade inclusiva, ou seja, ela não pode ser uma escola que expulse, ela tem que dar as condições para aquela criança, aquele jovem que vai para a escola, apreenda. E aprendendo, ele possa ser sujeito da sua própria história e não seja rabiola, que não vá pelas cabeças dos outros. Porque quando eu tenho uma população rabiola, ou seja, aquela população que fica repetindo as coisas sem saber a origem, sem questionar, sem perguntar, essa população papagaio, essa população que repete por repetir, mas que não analisa a fundo, essas pessoas acabam contribuindo para o quê? Para a continuidade desse sistema, que favorece espertos, que favorece aqueles que têm o conhecimento. Ao mesmo tempo, eu preciso transformar a cultura. Eu fiquei lisonjeado, contente, alegre e feliz quando eu vi na Copa, por exemplo, os turistas japoneses limpando o estádio, que pegavam a sua sujeirinha do estádio. Eu diria que não é por acaso, isso vem de longe. É uma cultura, é um conhecimento, e isso tem que ser Professor Cândido, eu ficaria aqui 3 horas batendo papo com o senhor, mas o que eu posso fazer é só te dar 30 segundos para falar tchau. Olha, eu aproveito os 30 segundos mais uma vez para agradecer o seu convite e desejar, Dr. Jonas, que este seu programa ele possa continuar sendo um momento ímpar, onde a gente consiga discutir, debater ideias e, quem sabe, através dele, ser uma sementinha que possa mudar a cultura da nossa população, primeiro na nossa população do Guarujá, e a partir da mudança de hábito, da mudança de postura nossa, mudar a nossa realidade social. Obrigado, agradeço mais uma vez e desejo que não só o senhor, mas todos fiquem com Deus. Amém. Muito bom. Professor Cândido Garcia Alonso nos dando aqui uma verdadeira aula, inclusive, de educação. E olha, você mamãe, você papai, educação começa dentro da sua casa. Não cobre só do professor, não. Veja como é que está o ambiente dentro da sua casa, porque é daí que nasce a sociedade. Muito legal apresentar esse programa. Obrigado a todo mundo aqui da TV Guarujá. Estou lisonjeado por estar nessa casa. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.